Olá pessoal, eu sou o Jovem Sonhador com mais um vídeo para vocês no canal. Hoje vamos continuar falando da história dos cristãos e da Bíblia. História que nós só temos a aprender com isso. E sem mais delongas, vamos ao vídeo. 1382 depois de Cristo. A primeira Bíblia em inglês. 1378, Wycliffe e alguns dos seus discípulos começaram a traduzir a Bíblia para o inglês. É impossível estimar o valor desta obra notável. Eles defendiam que a Bíblia tinha toda a revelação de Deus e que era desnecessário qualquer ensinamento além da tradição da Igreja Papa ou qualquer uma outra fonte. Além disso, qualquer uma outra autoridade, tradição ou papas deveriam ser analisados através das Escrituras, que tivesse livre acesso à Bíblia por todos os cristãos até aos plebeus. E por fim, que a Bíblia fosse traduzida para a linguagem comum do povo. O Wycliffe era bom em latim clássico e utilizou a Vulgata Latina de Jerônimo do ano 405 como base para essa tradução do latim para o inglês. Não sabemos quanto tempo durou essa tradução. Sabemos que iniciou quando lecionava em Oxford e terminou em 1380 o Novo Testamento. O Wycliffe sabia que terminaria os seus dias numa masmorra, em uma das 7 colunas de Roma ou em uma fogueira. Em 1382, concluiu o Velho Testamento. Pela primeira vez, o povo da Inglaterra teria a Bíblia em sua própria língua. Para reproduzir uma das suas Bíblias, toda escrita à mão, levou 10 meses. Essas Bíblias custavam em algo de 30 a 40 libras, ou seja, 9.600 centavos. Lembre-se que nesta época, uma galinha poderia ser comprada por 2 centavos e um porco por 4 centavos. As pessoas traziam pesos de feno para poder adquirir o Novo Testamento por apenas um dia. Alguns davam o valor de um dia de trabalho para pagar por uma página da Bíblia. Através do Wycliffe foi liberado uma força incrível na Inglaterra e trouxe luz à escuridão. Os discípulos de Wycliffe pegaram a Bíblia traduzida por ele e como uma semente a plantaram por toda a Inglaterra. Em 1428, seus ensinamentos se alastraram de tal forma que a igreja censurou os seus escritos, desenterraram os seus ossos e queimaram e lançaram-se ao rio. Muitos queriam apagar de uma vez por toda a sua influência e heresias. A partir deste evento, a palavra de Deus atingiu os confins da terra. Na época, as suas ideias tiveram grandes influências no continente europeu. Alguns dos seus discípulos levaram cópias à Boêmia, onde hoje é a Tchecoslováquia. Lá foi um berço de um grande movimento cristão, conhecido como Irmãos da Moralha, Igreja dos Moralianos. Em 1395 a 1500
536 depois de Cristo, mártires da Bíblia. Após a morte de Wycliffe, seus seguidores passaram a seguir independente da Igreja Romana. Eles acreditavam em sacerdócio de todas e qualquer fiel, que era perfeitamente possível a realizar sacramentos sem a autoridade de um bispo. E além disso, havia um tremendo contraste entre os seguidores de Wycliffe e os sacerdócios romanos. Os seguidores de Wycliffe eram pessoas pobres. Os sacerdócios romanos tinham uma influência que tornava-se totalmente contrastante. Quando saiu para pregar, pregava usando a linguagem do povo. Já os sacerdotes romanos usavam a pregação na língua do latim. Isso proporcionou que a Bíblia fosse rapidamente disseminada na Inglaterra. Tornaram-se tão fortes e corajosos que passaram a pregar cartazes como lemas em todos os lugares. Em 1395, fizeram uma solicitação ao Papa para abolir o celibato, a transubstanciação, as preces aos mortos e as oferendas aos animais. Na verdade, eles pegaram folhetos escritos por Wycliffe sob as 12 conclusões e os pregaram em todos os locais públicos, incluindo a Catedral de São Paulo e a Abadia de Westminster. Isso causou um alvoroço entre o bispo e o clero, que significava uma blasfêmia contra a Igreja. Em 1399, o bispo de York associou-se ao rei Henrique VI. Foi ele quem indicou e colocou a coroa nesse novo rei. E disse para ele que, para consolidar o trono, teria que conciliar o clero e sacrificar os lolados. Lolados era um termo ofensivo dado aos seguidores de Wycliffe, que significava resmungões. O rei Henrique respondeu que poderia ser protetor da igreja. 2 anos depois, em 1401, o ato de queima herege foi sancionado pelo parlamento. Após 2 dias da aprovação desse projeto de lei, começaram a acender fogueira nos campos de Londres, para que queimasse vivo aqueles que não se retratassem. Um enorme exército de cristãos nobres morreram queimados por exercer a sua fé em toda a Inglaterra durante os próximos anos. Mesmo assim, 125 anos mais tarde, os cristãos eram tão numerosos e ativos quanto foram na época de Wycliffe e começaram uma reforma que viraria a Europa de cabeça para baixo.